Olá, você está no canal Ed Elétrica com giro de controle e automação Edmundo. Na videoaula de hoje eu vou fazer uma apresentação sobre quais novidades eu estou trazendo para o canal Ed Elétrica. Eu iniciei esse canal em 2018, acontece que eu só gravei 8 videoaulas. Então agora eu estou retomando e estou trazendo várias novidades. Uma dessas novidades é o seguinte, é a forma como eu vou abordar o assunto no vídeo. Por exemplo, eu vou gravar, no vídeo anterior, por exemplo, eu colocar muitos componentes em um vídeo. Aí de repente você conhece um componente, mas não conhece o outro. Então, por você não conhecer o outro componente que está inserido no circuito, torna-se um pouco complicado de você entender o que eu estou explicando. Agora eu vou fazer diferente, eu vou fazer uma videoaula explicando detalhadamente sobre um componente. Mesmo que o circuito tenha outros componentes, mas eu vou falar só de um componente. Aí depois eu gravo outra aula falando de outro componente. Na próxima videoaula eu posso montar um circuito usando esses dois componentes. Se você tiver dificuldade de entender, o que é que você vai fazer? Vai lá na playlist e assiste a videoaula específica sobre aquele componente que você está tendo dificuldade de entender no circuito. Assim, eu acho que fica muito mais fácil. Se você quer aprender sobre comandos elétricos, o primeiro passo também, é você saber como funciona os componentes de um circuito. Por exemplo, um relé de falta de fase, um relé de sequência de fase, um relé, por exemplo, que é sensor de tensão, que a gente usa muito em geradores, para montar QTA. Relé temporizador, retardo na energização, retardo na desenergização, ou pulso na energização, enfim, uma infinidade de relé. Então você tem que saber como funciona esses relés, os contatores, os relés de sobrecarga, por exemplo. Então eu vou fazer videoaulas separadas explicando sobre cada relé, cada componente de um circuito. Assim vai ficar muito mais fácil. Outra coisa, o curso, o vídeo, as minhas videoaulas, ela é destinada para todo tipo de pessoa, todo tipo de profissional. Você que é eletricista predial, residencial e até quem não é profissional também. Quem quer começar do zero, não sabe nada de eletricidade, nada. Eu quero que você aprenda aqui no canal do zero, sem você saber nada. Eu quero que você aprenda. É eletricista predial, quer dar um up aí na sua carreira, quer buscar mais conhecimentos, é eletricista residencial, é predial, é industrial, está fora do mercado de trabalho, não perde essa oportunidade de se atualizar aqui no canal Ed Elétrica. De repente você é convidado para fazer uma entrevista e aí você está desatualizado. Não custa nada ficar assistindo às minhas videoaulas. Bom, eu tenho aqui, na minha bancada, vários componentes. Isso é só para te dar mais ou menos, uma ideia dos componentes. Então, eu vou apresentar alguns para vocês aqui. Vamos aprender sobre a partida elétrica de motores, partida elétrica e partida eletrônica. Por exemplo, partida elétrica, partida direta, partida reversora, partida compensadora, partida estrela triângulo. Inclusive eu tenho até aqui já um transformador, um autotransformador para partida de motor. Tem o soft start, já é uma partida eletrônica, é mais para controle de velocidade de motores, E eu tenho aqui também, eu tenho aqui o meu inversor de frequência, que ele é mais destinado para ter controle de velocidade de motor. Tenho aqui também o meu soft starter. Esse aqui sim, já é mais usado em partida de motores mesmo, é uma partida suave. É para atenuar o pico de corrente no momento da partida. Vamos aprender também sobre o alicate amperímetro. Na indústria a gente usa muito alicate amperímetro. A gente tem que medir a corrente do motor. Não tem só a função de alicate amperímetro, mas de multímetro também. É os dois acoplados em um só, conjugado em um só. Esse aqui ele mede corrente alternada e
corrente contínua, diferentemente de alguns modelos que só mede corrente alternada. Vamos lá, controlador de temperatura. Eu tenho um vídeo sobre o controlador de temperatura, mas eu vou fazer outro bem detalhado, explicando minuciosamente. Transformador de comando, não sei se você já ouviu falar, transformador de comando. Quando você, por exemplo, tem uma entrada de tensão que é 440, mas a potência é 440, mas o comando é 220 ou 110. Então nós usamos o transformador de comando. Fonte de alimentação, fazer uma videoaula explicando sobre fonte de alimentação. Amperímetro, amperímetro digital. E tenho também o amperímetro analógico. Cadê ele? Isso, aqui, ó. Tenho também um amperímetro analógico. Nós vamos aí estudar sobre esses dois tipos de amperímetro. Enfim, gente, é uma infinidade de componentes, né? Botões, chave, né? Botão de impulso, chave. Vamos trabalhar também com a norma NR12. Eu tenho alguns componentes aqui que eu vou explicar para vocês como funciona a norma NR12 e vamos funcionar, eu vou explicar isso tudo na prática. Eu tenho aqui, por exemplo, um componente, ó. Eu tenho a barreira de luz, ou algumas pessoas chamam cortina de luz, mas a barreira de luz a gente usa muito aqui em imprensa, né? E tem um relé. Esse aqui é um relé de segurança. Esse relé nós vamos trabalhar, ele vai servir para monitorar a barreira de luz. Agora eu tenho aqui também, ó, contatores, né? Contator de potência, relé de sobrecarga, vamos lá. Tem outra aqui, ó, que é contator, mas aqui não é de potência, é o mini contator. A gente usa muito ele para comando, né? Fazer outros. Relé temporizador. Esse aqui é o temporizador específico para partida estrela triângulo. Enfim, chave, né? Chave seletora, borne fusível. Eu tenho até aqui uma régua com borne fusível. Borne fusível com LED. Esse é um borne fusível com LED. Vamos também estudar isso aqui, ó. Transformador de corrente. Vamos, na prática, aprender como funciona o transformador de corrente. Vamos lá. Tal, já expliquei. Borne. Sensor indutivo. Vamos trabalhar com sensor indutivo. Aqui, ó. Vamos fazer videoaulas usando sensor indutivo. E o CLP. Eu tenho até um CLP pronto aqui. O CLP da Alan Bradley. Tem o CLP também da VEG, né? Bom, é isso aí. Mostrei alguns componentes. Tenho aqui fim de curso. Tenho aqui fim de curso também. Bom, um monte de componente aqui. Então vamos lá. Agora eu quero apresentar para vocês relé. Opa, tenho aqui o relé. Bom, o que eu quero apresentar para vocês agora é este painel aqui, ó. Este painel aqui, ó. Este painel eu fiz ele justamente para a gente trabalhar com CLP. Nós vamos trabalhar programando CLP. Eu vou construir alguns projetos aqui no canal ED Elétrica. Inclusive vocês vão acompanhar do início até o final do projeto. Inclusive nós vamos programar junto. Vamos fazer a programação junto desse projeto mecânico que nós vamos funcionar. Eu tenho na mente aqui vários projetos justamente para a gente interagir e aumentar o nosso conhecimento sobre CLP. Vamos ter aula de CLP. Inclusive já tenho até aqui do lado, vou fazer uma videoaula com ele também. Então vamos ver, então vou apresentar para vocês agora
o painel que está inserido ali, o nosso CLP. Então, gente, aqui está o nosso painel. Aqui é o meu CLP, né? Eu estou usando o CLIC 02 da VEG. É com ele que nós vamos fazer as nossas videoaulas práticas. Fonte de alimentação, que está alimentando o nosso CLP. Os relés de interface, né? Que são as saídas e as entradas. Eu estou entrando com relé de interface. Aqui, essa barra são as entradas. Na verdade, são essas entradas aqui, eu transferi para cá, porque nós vamos trabalhar plugando, né? Plugando os fios. Assim fica bem mais fácil para a gente interagir aí na videoaula. Aqui são as saídas do CLP. Ele tem 8 entradas e 8 saídas. Tem 8 entradas digital e 4 entradas analógicas. Mas nesse CLP eu tenho a possibilidade de transformar essas 4 entradas digitais analógicas em digitais. Chave, né? Tem aqui uma chave seletora, botão de impulso, botão de emergência, botão de emergência, chave seletora. Aqui é o sinaleiro. Então é com esse painel que nós vamos trabalhar aí as videoaulas de CLP. Tudo plugado. Eu vou montar a videoaula aqui, ó, ao vivo junto com vocês e vamos funcionar na prática. Aqui é a teoria e vamos na bancada aqui colocar algum dispositivo onde nós vamos fazer a programação e vamos funcionar os nossos dispositivos. Eu vou mostrar para vocês outra novidade agora. Bom, o que eu queria apresentar para vocês é esse dispositivo aqui, que é uma linha de tratamento de peças com dispositivo automático de aplicação de líquido penetrante. Esse projeto existe em uma fábrica, né, que já trabalha com tratamento de peças, só que é manual. O que eu fiz aqui foi automatizar, criei toda essa estrutura. Na fábrica é diferente, mas se fosse uma linha automatizada seria dessa forma. O aplicador, o automático, né, aplicador automático de líquido penetrante, é todo esse conjunto que vocês estão vendo aqui. Todo esse conjunto. Não vou entrar em detalhe na construção desse conjunto, porque não é o objetivo da nossa videoaula de hoje. Aqui está os tanques, onde vai os líquidos, né? E temos essa parte amarela aqui, que é a parte principal. É ela que faz o movimento de translação e o movimento de elevação. É composto por 2 motores. O motor 2 é responsável pelo movimento de elevação e o motor 1 é responsável pelo movimento de translação. Então todo esse conjunto aqui é a parte principal. Observe que tem sensores, tem um sensor aqui, outro aqui, outro aqui, tem aqui um micro switch, né? Um micro interruptor. Eles que detectam as paradas, né, de elevação, parada em cima, parada embaixo. Quando você chega no tanque, ele também vai detectar esses sensores, né? E a chapa, que representa justamente a peça que vai sofrer o processo. Temos aqui a esteira porta-cabo. Aqui dentro da esteira tem o cabo que está fazendo toda essa interligação com os motores, com os sensores. Toda essa interligação está dentro dessa caixinha aqui. Veja que é um processo bastante realista. Veja que é um projeto bastante realista. Todo esse conjunto aqui é o principal. Temos o painel. Esse painel aqui, onde nós vamos ligar, fazer os movimentos manual e automático. E para funcionar isso aqui, gente, eu vou precisar, por exemplo, de um painel elétrico. Claro, né? Tem que ter um painel elétrico. E quando é que a gente vai usar toda essa estrutura aqui, todo esse projeto aqui? Quando a gente começar a trabalhar com aulas sobre CLP. Porque eu fiz todo esse projeto aqui e o funcionamento dele é através de CLP. Eu vou apresentar o painel para vocês.
Essa é a parte externa do painel. Se vocês observarem, eu tenho um botão Start, que é no momento que eu for dar iniciar o funcionamento do processo, chave manual e automático, no meio aqui está na posição 0, né? Automático e manual. Esse alarme aqui, gente, é o seguinte, toda vez que eu acionar o botão de emergência, ele vai piscar. Ele vai soar um alarme sonoro, porque todo esse projeto aqui, todo esse painel eu montei atendendo a norma NR12. Inclusive nós vamos falar sobre NR12 também nas nossas videoaulas. E o botão reset. Quando eu aciono, atua o relé de segurança e depois eu tenho que, quando eu, por exemplo, voltar o botão de emergência para a posição normal, eu tenho que resetar o relé. Aqui indicando que o painel está energizado. Eu vou abrir aqui e mostrar para vocês. Deixa eu descer mais um pouquinho. Pronto. Aqui. Bom, o que é que eu tenho aqui dentro deste painel? O relé de segurança, relé de interface, os meus bornes fusíveis, esses mini contadores, o meu CLP, estou usando o Click 02 da VEG, e relé de interface também. Relé de interface que está sendo alimentado pela saída do CLP, esses são de entrada e esses são os de saída. Eu vou ligar, vocês observarem. Observe que o relé, eu tenho que resetar ele. Aqui eu vou botar o botão reset. Veja que agora ele ligou. Resetei. Esse é o cabo de comunicação. Então essa é a parte interna do painel. Assim, e aqui é a nossa fonte de alimentação. Então como é que eu vou funcionar? Tem duas formas de eu funcionar. Com o notebook conectado, veio o notebook aqui, e sem o notebook conectado. Por que funcionar ele sem estar conectado no computador, no notebook? Observe que eu vou até desconectar o cabo de programação. Aí eu vou explicar como é que vai funcionar o nosso dispositivo. Eu já tenho a chapa que vai sofrer o processo químico. Quando eu der um pulso aqui, nesse botão Start, o motor 2 vai ligar, que é o responsável pelo movimento de elevação, vai elevar a chapa. Esse sensor vai detectar essa parada em cima, vai contar 5 segundos e o motor 1 vai funcionar fazendo o movimento de translação. Vocês, como é que vai funcionar? Subiu, contou 5 segundos, avançou. Observe que ele vai triscar aqui, ó. Parou, isso. Contou 5 segundos, desce. Aí agora, opa, chegou aqui, o sensor já fez a leitura de que está embaixo. Vai contar 5 segundos, sobe, avança. Conta 5 segundos, desce. Veja que acendeu o LED aqui. Conta 5 segundos, sobe. Agora esse LED vai acender, que é do sensor que faz a leitura de quando ele estiver em cima. Avança. Sempre as paradas é com 5 segundos. Ele para e depois ele vai 5 segundos. Ele vai parar aqui num tanque.
no tanque, que é o aplicador do líquido penetrante. Agora ele está fazendo a aplicação do líquido penetrante na chapa, pode observar, e vai dos dois lados. Dos dois lados que vai água. Agora ele sobe, conta 5 segundos, sobe. Desce nesse outro tanque, conta 5 segundos, desce. Conta 5 segundos embaixo, sobe. E agora ele chega ao final do processo. Esse final do processo é o seguinte: o que a gente vai fazer? Parou, pronto, chegou ao final do processo. Então agora, o operador, ele vai tirar a peça. A peça é essa chapa aqui. Ele vai tirar a peça. Tirou a peça, colocou em um dispositivo, né? Em um suporte. E agora ele vai apertar aqui. Ele apertando aqui, ele vai subir. Conta 5 segundos e agora ele vai para a posição inicial. Veja, eu vou até dar com a caneta aqui, ó. Chegou, agora ele vai retornar para a sua posição inicial. Seguindo a nossa esteira de novidade, nós vamos ter aula aqui no canal sobre automação pneumática. Eu tenho uma prensa pneumática e aqui em amarelo um dispositivo pneumático. Ambos usam atuador linear. Atuador linear é esse aqui. Este é um atuador linear. Ele faz o movimento de avançar e o movimento de recuar. Não fique preocupado em relação a isso, porque nós vamos desmontar um atuador linear, ou angular, ou rotativo, e nós vamos analisar detalhadamente cada peça, cada função. Então vou explicar para vocês na prática como é que funciona esse atuador linear. Lógico, para funcionar esse atuador linear, eu preciso de uma outra energia além da energia elétrica. Eu preciso do ar comprimido. Ele vai entrar nessa válvula direcional. Tenho duas válvulas direcional porque eu tenho dois atuador linear, tenho dois dispositivos aqui. E o meu manômetro, onde eu vou regular a quantidade de ar que eu quero usar para acionar os meus dispositivos. Observe que na videoaula anterior, eu automatizei o nosso projeto usando o CLP, conforme eu mostrei lá no painel. Agora eu vou automatizar usando o circuito a relé, usando contatores e temporizadores. Tenho 4 contatores e 2 temporizadores. Eu vou funcionar de duas formas, manual e automático. Primeiro, lógico, eu vou colocar ar na linha. Vou regular o ar. Pronto, não preciso de muito. Manual. Deixa eu tirar esse atuador aqui.
ficar mais fácil a visualização. Manual. E agora eu vou automático. Veja que automático eu vou simplesmente dar um pulso nesse botão azul aqui. E é assim que funciona. Quando você chegar em uma indústria, sempre vocês vão ter os dispositivos movimentando. E é dessa forma que você vai perceber a automatização do projeto. Eu vou desligar. Pronto. Então, gente, esse é o angular. Aquele também é um linear, mas é um modelo diferente. Na realidade, não muda nada do que eu já expliquei. Eu só quero mostrar para vocês o funcionamento desses aqui, só para vocês terem uma ideia dos modelos existentes no mercado, né? Dos diversos modelos existentes no mercado. Então, da mesma forma, eu vou regular aqui, tem que colocar posso ligar a chave. Esse é o manual. E automático. Bem, o que eu quero apresentar para vocês agora, seguindo aí as nossas apresentações de novidades, é este painel elétrico. É nele que nós vamos trabalhar uma parte muito importante que eu desenvolvi aqui no canal ED Elétrica, que é você eliminar defeito em painel elétrico. Nós vamos aprender aqui como eliminar defeito em painel elétrico. Possíveis defeitos. Lógico que isso aí envolve a complexidade de componentes que envolve o projeto, né? Mas isso não impede que a gente tenha mais ou menos uma noção de como eliminar esses defeitos. Eu vou abrir o painel, vou mostrar para vocês. Veja que esse é um painel a relé. Nós vamos trabalhar aqui a parte a relé. Vamos aprender primeiro essa parte aqui de circuitos a relé. Neste outro aqui, eu já apresentei para vocês, nós vamos aprender a desenvolver projeto no CLP. Beleza, mas antes nós vamos ter que aprender como desenvolver no circuito a relé. Porque o CLP é a evolução do circuito a relé. Ele foi criado através do circuito a relé, pensando no circuito a relé. Então, o que esse painel aqui vai ser útil para a gente é que eu vou desenvolver alguns dispositivos e nós vamos funcionar com esse painel. Vamos imaginar a prensa, aquela prensa pneumática que eu apresentei. Eu posso acionar ela através de um bimanual, e aí você vai apertar o botão do bimanual, ela não quer funcionar, e a gente vai entender por que ela não quer funcionar. É falta de ar pneumático, é falta de... é um relé que deu problema, é um mini contator, foi o transformador de comando, foi a fonte de alimentação, foi o disjuntor que desarmou. Enfim, nós vamos aprender tudo isso aí e nós vamos aprender neste painel aqui, que nós vamos desenvolver tudo nesse painel. Vou desenvolver vários dispositivos que nós vamos funcionar nesse painel aqui. Outra coisa, observe que na apresentação de automação pneumática, eu montei um painel de circuito a relé, né? Um painelzinho ali, vamos dizer que é um painelzinho, e os fios estavam todos expostos. Eu fiz de propósito, na realidade, o correto é organizado desta forma, ali está todo desorganizado. É justamente para você ter mais ou menos uma ideia da complexidade de interligações, de conexões elétricas que envolve a montagem de um painel, um circuito elétrico, para uma máquina funcionar, a complexidade de componentes que estão interligados no funcionamento dessa máquina. Então nós vamos justamente isso, aprender tudo isso aí. Então, não perde essa oportunidade.
Gente, por fim, chegando no final da nossa apresentação, das nossas novidades, veja que tem bastante novidade aqui no canal, eu vou apresentar para vocês este dispositivo aqui. Não vou falar o nome. Foi uma grande tecnologia para a sua época, né? O inventor disso aqui, o cara foi um cara muito inteligente mesmo. Hoje nós usamos, porque este dispositivo sofreu grandes evoluções durante os anos, né, desde o seu surgimento. Não sei se foi o primeiro a ser inventado, talvez sim, talvez um modelo ele também sofreu modificações, uma evolução, mas eu quero que vocês tentem adivinhar o que é esse dispositivo aqui, qual a função dele. Escreve aí nos comentários. Quem tem curiosidade, eu sei que tem muitos eletricistas que têm curiosidade, escreve aí nos comentários. Talvez quando ele começar a funcionar, você já tenha mais ou menos uma ideia do que seja. E depois que eu tire essas três peças aqui, que ela representa, eu vou dar uma dica, que a função dessas três peças aqui, elas são extintora de arco voltaico. Eu vou funcionar com elas no lugar, depois eu vou tirar e talvez aí vocês já tenham uma ideia do que seja. E aí, já sabe mais ou menos? Então, gente, já se identificou aí mais ou menos o que está passando pela sua mente, o que possa ser esse dispositivo? Faz o seguinte, escreve nos comentários. E também eu vou pedir para você que gostou da apresentação, se inscreve no canal, dá um joinha, dá um like e compartilha na rede social. E aí, vamos evoluir? Te espero na próxima videoaula.